Sejam bem-vindos à ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. Faça-nos companhia durante a próxima meia hora e conheça algumas propostas da escola e da cidade. Desde a revelação, em 2007, com o tema Dream On Girl, Rita Red Shoes tem habitado o nosso imaginário com canções simples e apaixonantes. Life is a Second of Love, o seu terceiro trabalho de originais, revela um lado mais íntimo e expressivo da artista. O concerto foi inserido nas Quintas do Conservatório, promovido pela Associação de Amigos do Conservatório de Música de Coimbra. Bem, eu lembro assim mais ou menos que em 2007 eu comecei a pensar que não podia demorar muito mais até fazer o meu primeiro disco e, enfim, iniciar a minha carreira a solo, porque tinha começado numa banda e depois toquei com o David Fonseca uma data de anos e na altura pensei, bem, estou a ficar velha, não posso demorar muito mais tempo, tenho aqui montes de canções em casa. Portanto, foi mais ou menos ali em 2007 que entrei com uma canção para os novos talentos da FNAC e então tinha que escolher um nome, não é? E tinha que iniciar a minha carreira e pronto, e assim um bocadinho à força obriguei-me a passar a ser Rita Red Shoes. Yesterday you said I'm still in love with you. Trust my skin, feel it, and see how I renew. So new. I see. Tenho uma necessidade de experimentar e de ir para fora de pé. Então eu não gosto de me repetir. Eu acho que a vida é demasiado curta para andar a fazer sempre a mesma coisa. Isso é super arriscado em muitas coisas, nomeadamente às vezes até em relação ao público, que fica um bocado perdido. Mas é a minha natureza e eu acho que não consigo contrariar isso. Embora haja, obviamente, um universo melódico e harmónico que me é muito próximo, que eu acho que é meu e que está presente em todos os discos, na forma como eu trabalho. No matter what I'll say, the truth. Em relação a este disco, propriamente, eu quis mesmo ir mais até para fora de pé e então fazer-me passar por processos que eu não tinha passado, nomeadamente ir buscar um produtor fora, ao Brasil neste caso, que não me conhecia, que não conhecia a minha música e eu queria expor-me a esse desafio e eu acho que aquilo que eu ia à procura e que consegui com este disco, que eu acho que não acontece nos outros, é haver um espaço mais específico para a minha voz e para o silêncio. Não ter medo de não estar a cantar, não ter medo de não estar a tocar e a fazer, assumir isso, o vazio. E fiquei contente porque na minha música e em mim isso para mim é um ato de coragem. Então eu acho que essa é assim, a maior diferença. No matter what you might say, the time has come to pass the blame. As the years go by, I feel I spend my life on you. Eu costumo dizer que silêncio também é música e é aquilo que faz muitas vezes
abrir um espaço na audição para se ouvir melhor depois, ou para se ouvir com mais atenção a algumas coisas. Portanto, é preciso às vezes não haver som para poder ouvir melhor. You came to this world to see what I've done, and it's fine. So come and let's start. I'll give you all my heart this time. Eu vou sempre compondo, mas normalmente tem que ser sozinha, porque senão eu não consigo, desconcentro-me por completo. Portanto, sim, é um processo muito isolado, muito sozinha, normalmente em casa. Já me aconteceu fazer canções em camarins ou estou num sítio qualquer durante uns dias e acaba por acontecer. Mas é normalmente assim um processo muito isolado. Eu conheço amigos músicos que às vezes à frente assim num grupo de amigos que fazem uma canção. Eu sou totalmente incapaz, a não ser quando estou a trabalhar em conjunto com alguém, mas em relação aos meus discos e às minhas músicas, mais concretamente, é uma coisa assim muito solitária. So close your eyes and read the signs. It's time to soar. O facto de tocar muitos instrumentos da maneira que eu toco, não é muito bem, não me condiciona, porque eu não estou preocupada exatamente com a técnica, de tocar uma técnica perfeita aos instrumentos, porque não a tenho. Também sou preguiçosa e sei que eu não vou passar horas a estudar um instrumento. Embora tenha estudado, de facto a minha concentração, a minha preocupação é mesmo mais na composição, não é? Na criação de canções, de melodias, etc. O facto de poder ter à minha disposição uma data de instrumentos que fui colecionando só me ajuda a... Enfim, às vezes costumo dizer que há instrumentos que vêm com canções logo dentro e é uma questão de nós pormos os dedos e de repente, está aqui uma canção. E por isso, quanto mais instrumentos, melhor para mim. The train you caught in your town will come to me. The tremble I feel of the ground change destiny. Let's run and hide from our souls for fear we need. I think we're trapped in a black hole. Costumam dizer, eu não sei, mas há uma coisa qualquer que dizem, quando as mulheres cortam o cabelo mudam de vida, não sei o quê. Pronto, não foi o meu caso, eu não mudei de vida porque está o cabelo. Mas eu digo que eu devia ter nascido, quer dizer, eu nasci com o cabelo curto, mas devia ter vivido a vida toda com o cabelo curto, porque acho que tem muito mais a ver comigo e com a minha personalidade, de facto. Eu sou uma pessoa preguiçosa, eu trago sempre os fatos para os concertos todos amarrotados, é horrível. E acho que tem muito mais a ver comigo e também com uma certa, sei lá, com o cabelo não há forma de me esconder, está tudo exposto. E isso é interessante, porque eu sou tímida, faço um esforço e já arranjei algumas estratégias para não ser tão tímida, e o cabelo curto, além do frio que se passa nas orelhas, tem esse lado assim mais, tenho que me assumir. And when you go, I see you fading. Can stop this flow. My heart is waiting, and you don't know how much I care for you, and I don't know too. Estes concertos que agora estou a fazer, assim, esta primeira leva sem a banda, é um bocadinho mostrar este lado. É quase como convidar as pessoas a entrarem na minha casa e assistirem a ser um processo de composição. Aqui vai ser menos caótico, espero, do que quando eu estou a compor. Mas é um bocadinho esse espírito. Por exemplo, o Não Era What eu fiz na autoharp e vou tocá-lo exatamente assim. No disco não se ouve a autoharp. Há muito a minha relação com o piano, com a guitarra só. E faço-me acompanhar a minha banda passam a ser aqueles instrumentos e aqueles objetos onde eu também disparo coisas que... instrumentos ou vozes que eu, nos discos, quando os fui gravando,
eram quase o esqueleto para mim quando fiz as canções. Por exemplo, o I'm the Captain of My Soul, para mim, na minha cabeça, quando fiz a música, tinha logo um coro gospel e só foi gravado muito depois. E, portanto, hoje vou trazê-los para aqui, assim, pronto, mais ou menos. I, the captain of my soul, I ain't got no mercy for my bones. I will sail my ocean all alone, it's true. 'Cause I'm the captain of my heart. I'm the captain of my life. I'm the captain of my home. I'm the captain of my soul. Os anos 90 em Portugal, na coleção dos encontros de fotografia em Coimbra, podem ser revisitados através da exposição Esta Terra é a Tua Terra. Promovida pelo Centro de Artes Visuais, esta mostra reúne pela primeira vez uma seleção de fotografias produzidas em Portugal ao longo da década de 90. As imagens foram realizadas no contexto de encomendas dos encontros de fotografia e representam cerca de 40 fotógrafos, portugueses e estrangeiros. Esta exposição tem o título Esta Terra é a Tua Terra e é a primeira vez que se apresenta uma exposição onde são reunidos uma série de trabalhos realizados na década de 90. Todos eles surgiram de projetos encomenda desenvolvidos pelos Encontros de Coimbra. Portanto, na altura são uma sucessão de 6 projetos em que o objetivo era documentar várias zonas do território português. E, portanto, quando foi feito o convite há uns meses atrás pelo Cavo para desenvolver uma exposição a partir da coleção, rapidamente me ocorreu que era uma oportunidade interessante de, pela primeira vez, juntar esses trabalhos, pondo-os em diálogo, trabalhos feitos por fotógrafos muito diferentes, de diferentes gerações, uns portugueses, outros estrangeiros, mas tinham o comum de terem procurado lançar um olhar sobre os aspectos sociais e as transformações no território em Portugal na década de 90. O que eu acho particularmente interessante na exposição é ela poder sugerir um retrato, uma ideia, e onde a análise histórica é inevitável, de um período muito importante da história de Portugal nos anos 90. É um património único no país, património documental absolutamente único da história de Portugal, do desenvolvimento, não só do seu património histórico e humano, como naturalmente da sua arquitetura, quer dizer, e particularmente dos desenvolvimentos, digamos, mais a evolução mais recente da história de Portugal dos anos 90, objetivamente. É de facto uma belíssima exposição, quer dizer, o trabalho é dele, naturalmente, o trabalho é da equipe, é trabalho do Centro de Artes Visuais, dos Encontros de Fotografia,
fotografia, mas o Sérgio teve de facto aqui uma proposta, fez uma proposta de facto extremamente inteligente. A exposição reúne fotógrafos muito diferentes. Existem nomes conhecidos no panorama europeu e mundial da fotografia, como a Cristina Garcia Rodero. Existe um outro fotógrafo também muito importante na fotografia inglesa, John Davis, que fez uma ampla documentação das várias fases da construção da Expo 98, mas ao mesmo tempo podemos ver isso em confronto e sendo trabalhos mais ou menos na mesma altura com o trabalho do Paulo Nuzzolino, que fez um trabalho no Casal Ventoso. Portanto, temos este contraste, não é? Uma zona que é requalificada para servir uma certa retórica política de desenvolvimento, como foi a Expo 98, e por outro lado, uma zona esquecida pelas políticas urbanísticas, pelas políticas sociais, mas que eram um sintoma muito importante de uma certa desestruturação social que se via também na década de 90. Isto é, antes de tudo, um diálogo entre a fotografia portuguesa, os fotógrafos portugueses e os fotógrafos, digamos, internacionais e portanto, como consequência das encomendas que fizemos nos anos 90 a um número de fotógrafos portugueses e internacionais para documentarem, digamos, como encomenda, documentarem a transformação que Portugal estava a sofrer. Um dos aspectos que eu acho interessante nas várias abordagens dos fotógrafos é que todos eles têm mais ou menos em comum um respeito pelo assunto que fotografaram. E, portanto, vê-se que havia um esforço de perceber o território em que estavam a visitar e a fotografar, que pessoas é que estavam também a representar nas imagens. O meu interesse também em fazer esta exposição é também prestar homenagem a um evento que entretanto desapareceu, que foram os encontros de fotografia de Coimbra, porque eu diria que hoje em dia eu não me lembro de nenhum projeto recente onde houvesse este esforço de tentar compreender através da fotografia, através das imagens, a realidade social em Portugal. É uma tendência que tem diminuído nos últimos anos e eu acho que é altamente problemática, que a cultura não esteja, digamos, a participar nessa análise e nesse reexame dos fenómenos sociais em Portugal. Os Caminhos do Cinema Português cumpriram a sua 20ª edição em Coimbra. Aqui trouxeram algumas das novidades cinematográficas nacionais. A ESEC TV assistiu à cerimónia de entrega de prémios, que destacou Jorge Pelicano com o Grande Prémio do Festival, o Prémio do Público e ainda o de Melhor Realizador. Prémios atribuídos pelo documentário Para-me de Repente o Pensamento. Como o nome indica, os caminhos do cinema português, no plural, são vários. E se há uma coisa que marcou esta 20ª edição, é precisamente isso. É a quantidade de atividades, sejam elas paralelas, sejam elas nucleares, que constituem o evento. Eu só posso estar orgulhoso da minha equipa e daquilo que nós conseguimos montar em Coimbra. Achamos que é um evento que marca a cidade. Achamos que é um evento que traz mais valias óbvias para a cidade, que se constitui como um palco de discussão do cinema português nas suas diversas formas e nos seus diversos formatos. Desde a formação à seleção caminhos, passando pela seleção ensaios, a um simpósio, achamos que conseguimos ser dos eventos mais completos, que permitem aos diferentes públicos, ou seja, aos diferentes caminhos, conhecer o cinema português. Breve apresentação do teu filme, por favor, só a história. Uma breve, que é como uma sinopse? Presente. Ok. A Dédalo é a história de um palhaço que quer dar triciclo, mas não consegue.
Não é nada disso. É a história de uma nave que está no espaço, com uma equipa a trabalhar lá, e há um monstrinho mau que quer comer os passageiros todos. Então nós acompanhamos a história de uma das sobreviventes. É sempre bom ser reconhecido. Ser reconhecido pelos pares portugueses ainda é melhor, porque tu sentes que estás a fazer alguma coisa certa. Nada. Não sinto nada. Eu tenho sempre muita dificuldade com esta coisa de melhor atriz, melhor ator, melhor não sei. Ou seja, o melhor filme até acho mais concreto, atores e atrizes, eu às vezes olho para assim, como é que se consegue escolher, porque são coisas tão diferentes. Para mim este filme é especial. Foi um texto que eu li, é um texto de Tiago Rodrigues, que foi uma peça de teatro, e que eu li, e que quando li me emocionou imenso. E eu soube que eu tinha que fazer, e que eu queria fazer, e que daria um filme maravilhoso. Estar aqui a receber um prémio porque esse filme existiu, para mim é o prémio. É uma história de duas pessoas que se conhecem e a relação vai crescendo e acontecem mais umas outras coisas, mas o mais importante do filme não é a storyline, não é a história do filme, mas sim os pequenos momentos e as pequenas coisas que acontecem, e espero que o filme faça do espectador um espectador inteligente, que procura e que olha, e não um espectador só que quer rápido alguma coisa de história que aconteça. Filmar tornou-se só mais uma atividade do nosso dia-a-dia. Como cheguei aqui? Cada doença tem um tempo e uma história. Uns dias antes de morrer, o Cláudio disse que o tempo andava ao contrário, como um filme a rebobinar. Estamos a recomeçar. Em primeiro lugar, foi um enorme desafio. Nós tivemos uma tarefa muito difícil, que foi ver e avaliar 63 filmes. Mas foi um enorme privilégio ficar a conhecer alguns dos novos autores e estar um bocadinho mais próxima daquilo que se está a fazer atualmente em Portugal. Para-me de repente o pensamento. Normalmente as pessoas têm uma imagem errada e uma imagem de que aquilo é só loucura lá dentro, e o que nós quisemos fazer foi uma espécie de update, e para isso contámos também com a intervenção de um ator, Miguel Borges, que foi para lá, para dentro do Hospital Psiquiátrico Conde Ferreira, fazer uma pesquisa para uma peça de teatro, e o filme acompanha o processo de pesquisa desse ator, Miguel Borges, ao mesmo tempo que interage com os utentes do Hospital Psiquiátrico. Ele é um ator. Tu quer que trate com Miguel ou sem Miguel? Miguel. Estas pessoas são doentes, não são criminosos. É pois como doentes que devem ser tratados. Para-me de repente o pensamento. Para-me. Fala-me disto, eu vou trabalhar a isto, preciso que me ajudes aqui a interpretar isto. Já sentiste isto? É verdade. Encontramos pessoas muito lúcidas, que eu não estava à espera, que eu acho que no filme tentámos essencialmente passar alguns diálogos que eu acho muito interessantes no filme. São pessoas com uma inteligência até, vá lá, acima da média, e era isso que nós queríamos destacar, e isso, claro que isso também me surpreendeu, e nós tentámos jogar isso muito na narrativa do filme. Que tem veia de doido. Aviado. Muito bem. Eu sou um contador de histórias, e quando o público gosta das histórias que eu conto e essas histórias lhes toca, é uma satisfação imensa.
um filme que transporta um peso que não estamos acostumados a ver. Fala um pouco também da juventude, em bairros mais degradados, em estratos sociais menos favorecidos, e por isso também premiámos não só pela genialidade do filme, está muito bem feito mesmo, mas também pelo poder crítico e interventivo que teve. A crise afetou a edição do festival, é logo um princípio. Aliás, foi esse o motivo porque nós realizamos esta edição no ano transato. Mas mais importante do que isso é a crise que não se contava, política, que passa pelo não apoio do município de Coimbra. E isso mesmo faz com que pensemos seriamente em deslocalizar o festival. É sem dúvida uma iniciativa muito importante para todos nós que trabalhamos na área do cinema. Muitas vezes a distribuição é complicada, principalmente para projetos como as curtas-metragens e mesmo a animação ou o documentário. E este festival, mais uma vez, é importante por isso, para mostrar que existem pessoas com muito talento e que continuam a lutar pela existência do cinema em Portugal. Obrigada por ter acompanhado esta edição da ESEC TV. Voltamos a encontrar-nos no próximo programa. Até lá podem acompanhar a ESEC TV nos vários canais online.